Bom dia, minha gente, bom dia. Vamos começar hoje mais um Café com Cuidado. E hoje, né, o mês de julho já está indo embora. Hoje são 24 de julho. E na segunda-feira que vem é a última segunda-feira do mês de julho. Como eu disse para vocês, eu tive que adaptar minha rotina ao frio para continuar com a prática de autocuidado, que é caminhar. É uma prática que eu gosto muito e que eu consegui incluir todos os dias na minha vida. E eu sou muito feliz, né? Isso me deixa muito bem comigo mesmo por eu ter conseguido, né, colocar essa prática diária na minha vida. Então, tenho conseguido caminhar sábado, domingo, praticamente todos os dias. Então, é uma prática de autocuidado físico e que é muito importante e que nos ajuda na saúde física e mental. Porque meu cafezinho aqui, né, gente? Porque o café com cuidado tem que ter cafezinho. E porque essa prática, atividade física, né, melhora o nosso humor, melhora o nosso dia, deixa a gente mais animado e mais produtivo para a gente fazer o que precisa ser feito. Eu gosto de fazer de manhã, mas cada um encontra um horário melhor, porque nem sempre o horário melhor para mim vai ser para você. Então, por isso que é importante, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Autocuidado nas redes sociais. O quanto a tecnologia, o quanto que as redes sociais tiveram um avanço assim, gigantesco nesses últimos anos. A gente tá vendo, né? A gente consegue conectar com pessoas do outro lado do mundo em segundos. E isso é muito bom. Porém, entretanto, todavia, bom dia, as pessoas não estão sabendo utilizar as redes sociais de forma saudável. Então, quando eu disse aqui, eu consegui, né, entender que para mim caminhar de manhã foi a melhor forma para mim, somente para mim. Então, quando a gente vê uma pessoa na rede social fazendo um tipo de atividade e a gente quer fazer igual, sem olhar para dentro de nós, sem refletir se realmente é o que eu quero, a gente simplesmente quer fazer igual, muitas vezes não é o que a gente gosta, o que a gente quer. E o que acontece? A gente não consegue dar sequência naquilo ali. Gente, cafezinho. Quem aí já pegou o seu café pra gente tomar um café? Quem já tomou café, me conta aqui, tá? Então, o que acontece? Com o avanço da tecnologia, existe uma pressão nas redes sociais. É uma pressão de que a gente tem que estar sempre perfeito, de que a gente tem que ter uma vida perfeita, e isso nos deixa inseguros, ansiosos. Olha aí onde a gente vê o aumento da ansiedade nesses últimos dias, tá aí. E aí, o que acontece? Gente, o que nós precisamos conseguir olhar para dentro de nós? Entender que rede social é só uma rede social. Ah, e tem uma coisa interessante que eu queria que depois, quem não viu, parasse um tempinho e fosse, eu coloquei um Reels ontem, de o que é por detrás das redes sociais, tá? Então, que a gente olhe, que a gente pesquise, que a gente vê que nem tudo, gente, nem tudo que está nas redes sociais é perfeito. 90% não é perfeito. E entender isso é libertador. Então, vamos lá. O que acontece? As redes sociais, elas criam padrões irreais. Eu tenho que estar sempre linda, eu tenho que estar sempre bonita, eu tenho que sempre postar tudo que eu faço, eu tenho que estar sempre conectado. Então, a gente tem que estar sempre olhando. Não, deixa eu ver meus amigos aqui no Instagram, deixa eu dar uma olhadinha naquela dancinha no TikTok, deixa eu ver o que está acontecendo no WhatsApp, aquelas figurinhas, aquelas trocas.
E o que acontece? Tudo bem, Benedito? Bom dia. A live vai ficar gravada aqui e você pode assistir quando puder. E a gente perde o quê? A nossa produtividade. Se eu tô no meu trabalho, eu preciso me concentrar. O que acontece? Eu tenho que estar sempre dando uma olhadinha nas redes sociais. E isso, o que faz? Aí tem muitas pessoas que vão no médico e falam assim: doutor, eu estou com dificuldade de concentração. Aí, às vezes, o médico, ele tem médicos e médicos, como existe profissionais e profissionais. Então, dependendo do médico, ele, não, isso é déficit de atenção. Eu vou te passar um remedinho para você concentrar mais. Bom dia, Thalissa, bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui. Conta aqui quem já tomou café, quem tá tomando café aí comigo. E aí, o que acontece? Você começa a tomar um remédio para déficit de atenção. Sendo que, se você fizer uma observação dos seus atos, da sua vida, fizer uma reflexão, olhar para dentro de você, você vai observar se realmente é falta de atenção ou se é uso excessivo das redes sociais. Porque isso é muito importante a gente entender que o uso excessivo, olha o que ele pode ocasionar na gente. Autoimagem negativa, porque a gente começa a se comparar com o outro, a gente começa a ver que o outro é muito perfeito, que o outro é muito bonito, que o outro é uma vida maravilhosa. E ontem, gente, eu entrei no Facebook, acho que foi no Facebook, e eu vi um vídeo de uma mulher, né, que ela havia separado do marido, brigado, uma confusão, e ela foi com um martelo na mão, na casa do marido, querendo pegar as coisas do filho. Ela relatava no vídeo que ele não havia entregado tudo que ela queria, que a lei tinha determinado que o marido tinha que entregar tudo do filho. E ela olha só, gente, com um martelo na mão, com raiva, brigando, falando alto, gritando. E eu tô, gente, quem que é essa mulher? E que um monte de comentário, eu peguei o nome dela e pesquisei no Instagram. Gente, ela tem simplesmente 3,5 milhões de seguidores, com uma vida maravilhosamente perfeita no Instagram, assim, uma vida perfeita. E aí, quando eu vi aquele vídeo, aí você olha, que vida perfeita é essa? A pessoa que não conseguiu lidar com as próprias emoções, foi com segurança, com martelo na mão, xingando, brigando com todo mundo, perdendo completamente o autocontrole. Ela estava com a razão? Sim. Estava, que a justiça tinha determinado, mas ela precisava ter ido? Não, porque se a justiça havia determinado, a própria polícia, alguma coisa, poderia ter obrigado ele a devolver as coisas do filho. E aí a gente vê que não tem perfeição. Não tem. Aquilo que a gente olha aqui na rede social, que a gente acha que é maravilhoso, não é. Não é maravilhoso. Por isso que nós precisamos refletir sempre, trabalhar isso dentro de nós. A Thalissa falou aqui que o Augusto Cury, né, ele fala sobre isso, que os profissionais que estão confundindo pensamento acelerado com hiperatividade, ou seja, tem que investigar verdadeiramente. Exatamente. Se você chega num médico que ele já fala assim, toma esse remedinho aqui. Gente, corre. É preciso fazer uma entrevista prolongada. É preciso fazer uma observação, porque você não pode começar a tomar um remédio que vai, né, aliviar aquilo ali sem você fazer uma mudança no seu comportamento. O que acontece quando as pessoas tomam essas medicações? Ficam 20, 30 anos tomando a mesma medicação, tendo que aumentar a dosagem. Por quê? Porque se eu não mudo o meu comportamento, aquela medicação, eu vou ter que aumentar a dosagem para ela fazer efeito na minha vida. Entendeu, gente? E olha o uso excessivo das redes sociais que eu disse aqui. Autoimagem negativa, porque a gente passa a comparar a nossa vida com o outro. E olha pra vocês verem, eu tô falando aqui de uma influencer de 3,5 milhões de pessoas com uma vida perfeita. Se a gente olha só
uma vida perfeita. Aí você vê um vídeo dela. Por isso que a gente adoece aqui quando é uso excessivo, quando a gente fica comparando a nossa vida com o outro. Obesidade, por quê? Porque a gente tem pesquisas mostrando que o Brasil está em terceiro lugar de uso de tempo nas redes sociais. Em média, as pessoas passam de 4 a 6 horas por dia nas redes sociais. Então, se eu tô ficando esse tempo todo, eu não vou ter tempo para cuidar da minha alimentação, para fazer uma atividade física, então vai causar obesidade. Obesidade é doença, tá, gente? É doença. E junto com a obesidade pode vir várias comorbidades. O que são comorbidades? Outras doenças que estão ligados à obesidade. Então fique ligado aí. Outra coisa que tem acontecido muito também, o uso excessivo, que é isolamento social. As pessoas se isolam e o isolamento social pode causar o transtorno de ansiedade social, que a pessoa não sai de casa, ela fica se isolada. O transtorno de ansiedade social, a pessoa tem uma autoimagem negativa de si, mas ela se preocupa muito com a opinião que o outro vai falar de si. Então, ela tem medo da avaliação negativa do outro sobre si mesma. Olha o que a rede social pode causar em nós. Tem gente que romantiza a obesidade. Eu sigo a Thaís. Gente, a gente não pode romantizar a obesidade. Isso tem que ficar bem claro. Obesidade é doença. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que cuida, que se ama e que cuida da alimentação saudável e faz prática de atividade física, é autocuidado. Se ela não emagreceu é porque tem alguma coisa errada. Então, gente, não podemos ficar romantizando obesidade de jeito nenhum. Obesidade é doença e precisa ser tratada, tá? Outra coisa que o uso excessivo das redes sociais causa em nós, angústia. Por que que eu não tenho essa vida? Por que fulano consegue dessa vida, consegue viajar o ano inteiro, consegue fazer isso e eu não consigo? Comparações causam angústia na nossa vida. E o sentimento de angústia, para quem vive com esse sentimento de angústia, é doloroso, é ruim. Você acordar já com angústia, passar o dia com aquele sentimento de angústia e dormir tira o prazer de viver. Tira a nossa alegria de viver, além de causar, ansiedade, aqueles outros sintomas físicos que quem sabe, que só um ansioso sabe, pode causar depressão, transtornos do humor. Então, gente, é muito sério, Outra coisa também que o uso excessivo tem causado nas pessoas é alteração na qualidade do sono, distúrbios do sono. Existem vários distúrbios do sono. E o uso excessivo das redes sociais podem também prejudicar a nossa qualidade do sono, tá? E além de trazer distúrbios alimentares, porque a pessoa tá lá na rede social, começou a se comparar, ficou ansioso, ela começa a comer. Então pode vir outro, o comer transtornado, o comer, eu tô querendo aquela vida, eu não consigo, eu corro pra comer. Ou também a gente vê outros transtornos que têm crescido muito, principalmente no meio da adolescência, em meninas, que é a bulimia e a anorexia também. Então, olha como é que é importante, gente, esse autocuidado. E calma aí que eu vou dar algumas dicas de autocuidado aqui nas redes sociais, hein? E o transtorno dismórfico corporal. O que é esse transtorno? Esse transtorno a gente tem, assim, aqui no mundo, um caso específico do transtorno dismórfico corporal, que era o Michael Jackson, que ele não gostava do nariz. Ele fez várias cirurgias até perder, essa cartilagem aqui do nariz. Então, o que é o transtorno dismórfico corporal? Ou eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto, nossa, minha orelha, tem gente que tem, que não gosta, eu não gosto do meu dedo, meu corpo, os músculos, uma parte do corpo, a pessoa, normalmente, tem uma parte aqui que dá, do músculo, causa muito em meninos, que querem ficar com o corpo musculoso, querem ficar, e aí tem uns que, sem tomar cuidado, acaba
acabam tomando aquelas bombas e o prejuízo que isso pode acarretar a longo prazo. Então, o uso excessivo nas redes sociais tem terríveis malefícios que podem prejudicar muito. E o mais triste que eu vejo é quando os pais não impõem limite para crianças de 5 anos, de 6 anos, até mais novos, 4 anos, 3 anos. O celular, ele virou uma babá eletrônica. Então é mais fácil você deixar o seu filho na rede social do que você ter que brincar com seu filho, você estar presente com seu filho. E isso vai causar a longo prazo malefícios na vida dos nossos filhos. Graças a Deus, né? Na época que o meu filho de 15 anos, ele era mais novo, tinha o uso excessivo do celular, mas não estava tanto. E como nessa época, antes de eu ser psicóloga, eu trabalhava numa escola de educação infantil. Eu fui professora por 10 anos de educação infantil. Então lá eu aprendi a rotina. Então tudo que eu aprendi lá eu trouxe para o meu filho. Então meu filho tinha rotina, meu filho tinha horário de comer, ele tinha todos os horários de estar no celular. E uma época em que ele ficou um tempo maior no telefone, o que eu fiz? Eu falei assim, como você não está sabendo utilizar, ele tinha 8 anos, você vai ficar sem celular. Eu deixei meu filho 1 ano sem o celular. Ele ficou 1 ano e voltou. Quando eu falei, agora você aprendeu a utilizar ele? Eu aprendi, mamãe. E aí ele só utilizava o celular nos horários determinados. Quando terminava o horário, ele entregava o telefone. Então, a gente precisa. Mas o que está acontecendo? Como se eu não tenho limite? Se eu estou sempre no telefone, como que eu vou conseguir ensinar o meu filho a ter equilíbrio nas redes sociais? Então, o nosso exemplo, ele é muito mais do que eu falo. Quando eu trabalho toda segunda-feira, eu tô com adolescentes, eu faço grupos de estudo com adolescentes, né, junto com uma amiga. E quando a gente fala assim, né, dos pais, meu pai não sai da rede social, minha mãe não sai do celular, entende? Então, como que eu vou conseguir educar se eu também não saio das redes sociais? E o que isso tem feito também? O uso excessivo tem prejudicado as relações, tem prejudicado as famílias. Por quê? Porque como que se dá a relação? Através da presença. Se eu estou almoçando cada um com o seu telefone, como que isso vai ser bom se cada um está conversando? Cada um prefere conversar pelo telefone. Não tem relação, não tem. E isso é altamente prejudicial. Então vamos lá. Como que é o autocuidado nas redes sociais? O primeiro passo do autocuidado nas redes sociais é a gente trabalhar o autoconhecimento. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para dentro de você, você vai fazer uma investigação interna. Você pode chamar de uma investigação interna, você pode chamar de uma faxina interna, que eu também falo muito sobre faxina, sabe? Olhar para dentro de si. Você vai olhar com toda honestidade, com toda simplicidade, né? Com humildade, com verdade, sinceridade. Você vai olhar para você e você vai se autoavaliar. Não é para olhar para o seu marido, para o seu filho, para ninguém. Essa avaliação, pegue um papel para melhorar, um papel, uma caneta, anota. Quanto tempo você tem ficado nas redes sociais? Como que está as suas relações no presencial? Você vai fazer essa avaliação. Eu estou presente nas minhas relações? Eu estou conseguindo ter uma comunicação efetiva com os meus familiares? Isso primeiro na família. Eu estou conseguindo ouvir o meu familiar? Depois que você fizer essa avaliação com a sua família, você vai fazer no seu trabalho. Eu estou conseguindo ser uma boa funcionária, uma boa dona de empresa? Eu não sei o seu caso aqui.
Eu consigo fazer as coisas que precisam ser feitos. Eu tenho que fazer um relatório. Eu deixo sempre para a última hora. Então você vai fazer essa avaliação, essa investigação interna. Seja sincero ou sincera com você. É o primeiro passo para você começar o autocuidado nas redes sociais. Depois que você fizer, o que você vai fazer? Você vai olhar para sua rede social. Você vai olhar o que dentro, continuando na investigação, tá? Os seus seguidores, as pessoas que você segue, o que elas têm te causado? Elas têm te inspirado a melhorar cada dia? As pessoas que você segue te inspiram a ter uma qualidade de vida? A se sentir bem com você mesmo? Ou as pessoas que você segue nas redes sociais te faz comparar? Te faz querer ter uma vida perfeita? Te faz querer ter uma vida melhor? O que tem feito com você? Qual o efeito da rede social na sua vida? Você fica angustiada? Você vive se comparando? Você vive se pressionando sentindo aquela pressão de ter tudo perfeito? Então é o momento de você parar. É o momento de você se autoavaliar, refletir qual tem sido o efeito da rede social na sua vida. Sem essa investigação, sem esse olhar para você, é impossível você conseguir fazer mudanças na sua vida. Só existe mudanças verdadeiras quando a gente faz essa investigação interna. Se eu quero mudar algo, mas eu não avalio, essa mudança, ela tende a não continuar. Por isso que muitas pessoas começam a fazer coisas e param no meio do caminho, porque elas não sabem se aquilo ali que ela começou é realmente o que ela gosta e o que ela quer para a vida dela. Então, para mudanças tanto de hábitos saudáveis, atividade física, eu preciso saber o que é melhor para mim. Qual que é o melhor horário para mim, não para o outro. Ah, fulano faz esse aqui, vou fazer também. Não. O que é bom para mim? Ah, para fulano deu certo nesse horário. E para mim? Qual que é o melhor horário para mim? Esse é o primeiro passo do seu autocuidado nas redes sociais. Segundo passo da sua rede social. O que é? Eu vou olhar para o meu dia e eu vou colocar no meu dia práticas de autocuidado. Por quê? Práticas de autocuidado de 5 a 10 minutos vai me ajudar a não ficar me comparando, vai me ajudar a me conhecer. Eu, no meu dia, o que eu gosto? Eu tenho todos os dias de manhã, que é uma leitura rápida e escrever no meu caderno dos sentimentos. Eu escrevo sobre mim. Ah, tem muitas pessoas me perguntando o que escrever. Hoje eu vou fazer um vídeo nos stories sobre o caderno dos sentimentos, tá, gente? O que a gente pode escrever no caderno dos sentimentos? Então fique ligado nos meus stories que eu vou dar essa orientação. E o que também, né, além disso, além de eu cuidando, né, de ter momentos, o que eu faço? Depois do almoço, quando eu almoço, eu sempre faço uma meditação de 10 minutos. Eu faço meditação guiada, tá? A meditação guiada, ela ajuda a gente a concentrar os pensamentos. E agora eu comecei também recente, porque, gente, pode parecer que não. Porque quando a gente olha alguém falando, alguém vindo ensinar, o que é importante? A gente tem o hábito de achar que a vida dessas pessoas são perfeitas, mas não são. Profissional da saúde também adoece, também pode ter algum transtorno, tá? Não estão imunes a isso. E eu também estou trabalhando a concentração. Como que eu tenho feito para trabalhar a concentração? Eu trabalho através da leitura,
né? Que eu preciso concentrar o meu pensamento em algo. E o que eu tenho feito também? Eu pego um objeto, tá? Ou uma imagem na internet, eu fico por um minuto só concentrando naquilo ali que eu estou vendo. Eu coloco o cronômetro, ele apita quando termina. Então eu fico um minuto olhando, pensando naquilo que eu estou vendo. Por exemplo, se eu pego uma xícara, eu vou trabalhar a concentração, eu vou olhar para a xícara. Então eu vou olhar, a xícara tá cheia, agora, mentalmente, agora ela tá vazia. Ela tem o pires embaixo, tem várias cores, tem várias flores. Assim, a gente vai trabalhando a nossa concentração. O que isso ajuda, gente? Isso nos ajuda a desacelerar os pensamentos, nos ajuda a diminuir a ansiedade. É muito difícil para pessoa ansiosa. Tá sendo muito difícil para mim também, porque eu também tenho o pensamento muito acelerado. Mas está sendo bom. Por que eu tenho feito isso? Porque eu tô estudando, né? Eu até comentei aqui que eu vou fazer uma prova em agosto. Então, eu tenho estudado todos os dias entre 6 a 8 horas. E tem dia que a mente está muito agitada, é muito difícil concentrar quando o pensamento está muito agitado. Então, eu tiro esses momentos para ajudar na concentração. Então, momentos de autocuidado, é super importante a gente ter esse momento na nossa vida, tá? Muito, muito importante. Isso, gente, são orientações para quem deseja ter uma qualidade de vida, tá? Outra coisa também, o autocuidado nas redes sociais. O que é? Você já fez a sua avaliação, agora você vai estar presente nas suas relações. Aí você vai, hoje... eu cheguei, meu filho chegou da escola, eu cheguei. Então agora a gente vai conversar. Deixa o telefone lá no seu quarto. É super normal. Quando a gente tá conversando, às vezes você conversa, o assunto acaba. É normal. E o que a gente faz? Porque a gente não dá conta desse silêncio, a gente corre pra rede social, pro telefone. Não! Deixa o telefone em outro lugar. Esteja presente na comunicação com seu filho, na conversa com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Esteja presente. Guarde o seu telefone. Faça isso todos os dias. Estar presente na comunicação, no diálogo, na conversa. Quando você está com alguém, a pessoa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ir falando aí que eu tô te escutando. Mas ela não tá te ouvindo. Ela não tá colocando você como prioridade na vida dela. Então, preste atenção se você não está fazendo isso. Se você não tem colocado as pessoas como prioridade na sua vida. E passe, né, a exercer, estar presente nas relações, que é uma comunicação empática. É eu aprender a ouvir o outro. Eu te garanto que aprender a ouvir o outro é fundamental. E o exercício da meditação, da concentração que eu falei aqui, ele vai te ensinar a te ouvir. Porque às vezes a gente não consegue parar nem para nos ouvir. A gente não sabe nem quais são as nossas necessidades básicas, o que a gente quer. Então, a Alice, né, nos Países Maravilhas, pergunta pro gato, ela se encontra numa bifurcação, para onde que vai dar essa estrada? E o gato pergunta, pra onde você quer ir? Ela, não sei. E ele diz, se você não sabe, qualquer lugar, tanto faz. Então, se você não tem um propósito para sua vida, se você não sabe o que você precisa melhorar na sua vida, qualquer caminho, qualquer transtorno, qualquer doença, qualquer sentimento, tanto faz, né? E muitas vezes a gente nem presta atenção, a gente não consegue nem perceber que quando a gente está longe do telefone, a gente fica inquieto. A gente fica com aquela necessidade de saber o que está acontecendo, de estar conectado. E a gente caminha. Tem pessoas que estão dirigindo, não conseguem nem dirigir, nem o tempo de dirigir sem olhar na rede social. Então, gente, isso é muito sério. Tem pessoas que não conseguem, se postou uma foto, não teve um like, não teve uma curtida, tem pessoas que adoecem.
né? E fica até mesmo uma competição nas redes sociais com a família, com a própria família. Então, isso é muito desgastante, isso é muito doloroso, uma vida que você vive se comparando com a do outro e querendo sempre mostrar que você está bem. É muito difícil. Tem um filme que eu vou sugerir para vocês que chama Amor por Contrato. Amor por Contrato. Assista e depois vocês vêm aqui para me contar. Então hoje a gente encerra aqui o nosso Café com Cuidado e na semana que vem eu vou falar para vocês, eu tô lendo um livro que chama Em Busca da Iluminação, tá? E ele interior, ele é maravilhoso. Eu vou estar trazendo algumas reflexões aqui no Café com Cuidado pra gente. De alguns itens que tem, assim, me ajudado muito e eu quero que ajude vocês também. Cadê? Tô querendo pegar aqui. Nós vamos conversar sobre a Estrada de Tijolos Amarelos. Nós vamos conversar naquele filme Mágico de Oz, né? Onde ela vai parar lá no Mágico de Oz e a gente vai fazer uma reflexão sobre essa estrada de tijolos amarelos, que eu achei, assim, perfeito. Uma reflexão pra gente olhar mais para dentro de nós. Porque o meu objetivo aqui no Café com Cuidado é práticas de autocuidado. Mas a gente só vai conseguir ter, de verdade, práticas de autocuidado quando a gente conseguir olhar para dentro de nós. Descobrir o que eu quero, o que eu gosto, o que é melhor para mim. Me amar. Porque a gente só vai conseguir amar o outro quando a gente se amar de verdade. Então eu desejo uma excelente semana. É fim de mês. Pare para refletir. Pare. Se você chegou aqui agora, eu dei alguns exercícios para trabalhar o autoconhecimento. Volte, veja de novo. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares. Seja uma pessoa, acenda a sua luz e ajude o outro a acender a própria luz. Porque nós somos luzes, você é luz. Então deixa a sua luz brilhar. Grande beijo, excelente semana. Tchau, gente!